Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, hoje com um assunto ligado ao Brasil, à nossa sociedade, à nossa demografia, os nossos desafios políticos, as nossas questões culturais. Então, Brasil em Perspectiva, uma análise interdisciplinar dos desafios demográficos. Essa análise aqui ela passa por vários autores da atualidade que fazem análises de várias vertentes, passando aqui pelas questões de demografia, de democracia, de governos autoritários para depois a democracia, para depois a reversão disso, as questões políticas, né? As questões da sociedade, a questão da violência, a questão da pobreza, a questão da distribuição e desigualdade, má distribuição de renda, a questão da cultura que não se firma para que nós possamos ter aquilo que é uma brasilidade, né? Inclusive a cultura periférica, a cultura emergente. Então, esse título aqui vai ser um título bastante interessante, porque nós vamos falar de crescimento, de oportunidades, das questões políticas, da violência estrutural, da cultura da mediocridade, em detrimento da excelência, né, da polarização política e a cultura para transformar a sociedade. E por conta disso nós vamos nós vamos pegar um pouco daquilo que o Dr. João César de Castro Rocha, que é um intelectual brasileiro, professor de literatura comparada e crítica cultural, um pouco do que ele fala, um pouco do conteúdo de Sérgio Buarque de Holanda, mas não exatamente, não principalmente. Nós vamos falar de Gessé de Souza, de Renato Ortiz, e Bolivar Lamounier, Luiz Antônio Machado da Silva, Sérgio Abranches, Darcy Ribeiro, José Eustáquio Diniz, e por aí vai. Vários desses autores estarão imiscuídos aqui, alguns explicitados, outros as suas obras implicitadas aqui nas considerações que nós vamos fazer. Antes de mais nada, eu peço que você faça, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e assine o nosso canal. Sem mais delongas, eu vou ler um texto grande, provavelmente é um vídeo grande, mas ele vale a pena em cada palavra, porque é uma análise muito de perto de um momento muito atual. Então vamos lá, o Brasil é uma nação de dimensões continentais e imensa diversidade social e cultural, encontra-se um ponto crucial de sua trajetória histórica. As suas transformações demográficas, as persistentes desigualdades socioeconômicas, a dinâmica no cenário político, as vibrantes expressões culturais tecem uma complexa tapeçaria de desafios e oportunidades. Este relatório aqui que eu estou lendo, que é um texto pesquisado em muitas fontes, ele tenta se aprofundar nessas dimensões interconectadas, sempre argumentando que uma compreensão holística, ou seja, uma visão do todo, é fundamental para delinear os caminhos futuros do país. Por que é importante a gente fazer um vídeo como esse podcast, né? E as pessoas considerarem as palavras e os estudos atuais? Primeiro que eles partem de pesquisas, de pensadores, de sociólogos, de literatos, antropólogos, politicólogos, né? Que fazem análises imediatas em cima de pesquisas do IBGE e de outras fundamentações e literaturas que eles próprios desenvolveram, com pesquisas comparadas. Agora, o importante da gente saber isso tudo é nós conhecermos um pouco do que é nosso país, porque são muito poucas as pessoas, muito poucas mesmo as pessoas que têm uma noção daquilo que nós somos e poderíamos ser melhor, e as nossas relações com o restante do mundo. Como outras sociedades conseguiram crescer com dificuldades muito maiores do que as nossas, e nós não tivemos ainda essa capacidade, essa espinha dorsal para poder levantar a cabeça. Infelizmente, por mais que eu consiga que esse vídeo seja muito estudado e ouvido por muitas pessoas,
Ainda assim, eu sei que estarei fora da massa das pessoas e fora das academias ainda, porque meu canal é pequeno. Mas fica esse estudo registrado aí, porque ele vale por alguns anos ainda, na observação de alguns anos passados. Então vamos continuar. Para alcançar essa análise abrangente, o presente estudo se apoia nas profundas reflexões de importantes intelectuais brasileiros, cujas obras moldaram a compreensão das complexidades nacionais. Então ele está falando aqui de José Eustáquio Diniz Alves, o Gessé de Souza, Luiz Antônio Machado Silva, Luiz Bolívar Namunier, Sérgio Abranches, João César de Castro Rocha, Renato Ortiz e o Darcy Ribeiro, que foram os que eu citei. Entre outras contribuições também, né? As suas contribuições fornecem uma base teórica e empírica robusta para dissecar o passado e o presente do Brasil, bem como para vislumbrar o porvir. Por que eu elegi esses pensadores? Porque eu fui fazendo de pesquisa em pesquisa e concluí que esses citados aí foram as pessoas que fizeram estudos mais aprofundados, mais focados dentro daquilo que eu queria, né? Os outros estavam falando de um Brasil que já passou, de como é que foi a formação da nossa sociedade, que é muito interessante também, que redunda no que nós somos agora. Cabia uma história comparada aí, o que era e ao que chegamos. Mas o importante de hoje é o seguinte: o Brasil tem muita coisa, é um país continental, um país muito rico, um país de pessoas muito inteligentes, mas nós perdemos muitas oportunidades. Mas ainda temos muitas oportunidades. Porque, como eu disse, países que saíram de situações muito piores do que a nossa, não tem as riquezas que a gente tem, extensão territorial, terras, água, conseguiram fazer coisas assombrosas. É claro que cada um tem que ver o viés da sua população e aquilo que ele tem para poder crescer e se organizar. Nós estamos precisando disso. Estão nos faltando lideranças políticas e estão nos faltando que os intelectuais, os grandes estudiosos estejam no comando das transformações, e nós precisamos que o povo tenha uma educação, uma competência suficiente para entender que isso é importante e eliminar aquilo que atrapalha. Porque meia dúzia de pessoas fracas, mal intencionadas, conseguem chegar à governança e governam milhões de pessoas que são capacitadas, porque isso é verdade. O relatório, então, está estruturado em explorar sistematicamente a transição demográfica, as oportunidades que nós perdemos, as raízes profundas da nossa violência, da nossa desigualdade, as dinâmicas atuais das polarizações políticas que são intencionais, né? É um sistema de causa e efeito que está partindo de fora, tem uma intenção de dividir a população para que as pessoas fiquem atônitas em torno de conceitos abstratos que não são o foco da solução de nossos problemas, os dilemas de governança que nós estamos passando por eles, porque você tem que fazer uma coalizão imensa para poder governar o país e assistir vários grupos que não são os grupos principais que levam a nação para frente. O nosso potencial transformador de cultura, que nós temos uma cultura rica, baseada em muitas raças, na superação da percepção que nós somos a periferia cultural, enquanto que nós temos cultura suficiente para sair da periferia. A sessão final, que vai apresentar uma síntese dessas perspectivas interdisciplinares, identificando possíveis rotas para um desenvolvimento mais inclusivo e equitativo. Bom, então vamos começar. Vamos começar baseado na obra de José Eustáquio Diniz Alves, que é um demógrafo, né? A transição demográfica representa um processo fundamental que interliga o crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico, desdobrando-se em fases distintas. Inicialmente, o Brasil, à semelhança de muitas sociedades agrárias, vivenciou uma fase de pré-transição caracterizada por elevadas taxas de natalidade e mortalidade, resultando em um crescimento populacional lento, mas que era sustentável. A primeira fase da transição, impulsionada pela urbanização e pelos avanços em saneamento e saúde pública, testemunhou uma drástica queda nas taxas de mortalidade, enquanto as taxas de natalidade começaram e permaneceram elevadas. Esse desequilíbrio demográfico gerou uma população jovem em expansão, um fenômeno amplamente conhecido como bônus demográfico ou uma janela de oportunidade.
Este período é marcado por uma força de trabalho abundante, custos de seguridade social relativamente baixos, oferecendo uma oportunidade singular para a geração de excedentes econômicos e investimento em capital humano. Você tinha mais gente trabalhando, menos gente aposentando. Então você tinha menos custos previdenciários e tinha mais aportes. Não só pelas empresas, como pelas transformações que foram feitas na Constituição a respeito da Previdência, como também pelo bônus de pessoas trabalhando, que era uma quantidade muito grande. Bom, o Brasil atualmente navega pelas fases mais avançadas, particularmente a terceira fase da transição, onde a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade vem se estabilizando, levando a um rápido envelhecimento populacional e a diminuição de proporção de jovens. E o custo disso aí não é só a questão da manutenção da Previdência, é a questão também de força de trabalho. Jovens para serem educados, jovens que podem romper e levar o país para frente. Mas o país não está bem estruturado. Então nós tivemos no passado, desse passado que ele vai falar aqui, jovens com pujança de levar o país para frente, mas não foi aproveitado isso aí. Vamos saber por quê. Estudos de instituições como o IBGE e o IPEA consistentemente destacam essas mudanças na estrutura etária brasileira. O José Eustáquio Diniz Alves, que é um dos principais demógrafos brasileiros, argumenta que o bônus demográfico do Brasil ele teve início no primeiro quinquênio da década de 1970, evidenciado pelo aumento na proporção de população e de idade ativa, que é o PIA, né, em relação à população total. Ele aponta o período de 2004 a 2014 como um dos melhores momentos para o bônus demográfico do país, caracterizado por um crescimento robusto do PIB. Por quê? Porque foram os governos aí da esquerda brasileira, né? E então, nesse momento, ele aponta um período de 2004 como um dos melhores momentos para o bônus demográfico do país, caracterizado por um crescimento robusto do PIB, um aumento significativo do PIB per capita, criação substancial de empregos formais e a redução de informalidade no mercado de trabalho. Alves contesta a ideia de que o bônus tenha se encerrado por volta de 2018, afirmando que sua contribuição para o desenvolvimento pode persistir enquanto a proporção da população ocupada pela população total continuar a aumentar. Ele projeta que a janela de oportunidade só se fechará completamente quando essa população de idade ativa começar a diminuir em termos absolutos, um cenário que ele sugere que poderia se estender até por volta de 2037, caso a percentagem da população atinja 50%. Um aspecto significativo da utilização do bônus, especialmente durante o período de crescimento em 2004 e 2014, crescimento econômico, foi a crescente inserção das mulheres em atividades produtivas. Eustáquio Alves enfaticamente declara que o bônus demográfico do Brasil também e principalmente é feminino, atribuindo os ganhos de produtividade à maior escolaridade das mulheres. As mulheres têm batalhado mais pela sua escolaridade e ao seu papel na redução das lacunas de gênero nas taxas de atividade. No entanto, Eustáquio Alves sustenta que o bônus demográfico foi largamente desperdiçado no passado, particularmente a partir de 2015. Ele atribuiu isso a uma profunda recessão que começou em meados de 2014, se intensificou entre 2015 e 2016, seguida por uma recuperação lenta. Isso resultou na perda devastadora de 2,7 milhões de empregos formais entre novembro de 2014 e março de 2020, mesmo com o crescimento contínuo da população total. De forma crucial, a porcentagem feminina no mercado de trabalho não aumentou pela primeira vez em décadas, significando um desempoderamento das mulheres brasileiras e um profundo desperdício do bônus demográfico feminino. Eustáquio Alves conclui que o período de menor razão de dependência demográfica 2015-2020, que deveria ter sido mais vantajoso para o Brasil, foi esbanjado, foi jogado fora, devido a uma confluência de crises econômicas, sociais, mas principalmente políticas. A pandemia de Covid-19 desferiu um golpe mortal, deteriorando ainda mais o mercado de trabalho, aumentando o desemprego e ameaçando a geração Covid, jovens com menos de 25 anos de idade, com mobilidade social descendente e menos oportunidades. E as pessoas trabalhando mais em empregos precários e provisórios, se ocupando, mas não gerando previdência,
não pagando previdência, não fazendo poupança, quer dizer, não tendo estabilidade, né? O que faria com que eles pudessem comprar seus imóveis. Isso tudo geraria economia. Como eles estão na incerteza, a gente vai perdendo capacidade econômica mesmo quando você tem taxa de ocupação, porque as pessoas podem estar ocupadas trabalhando de maneira precária e pouco contribui para si próprios. O bônus demográfico, caracterizado por uma população em idade ativa maior e uma razão de dependência reduzida, apresenta inerentemente potencial para um aumento da poupança nacional e aceleração do desenvolvimento econômico, que eu acabei de falar. Contudo, a concretização desse potencial exige políticas macroeconômicas proativas, focadas na geração de pleno emprego. E para você ter emprego, você tem que ter um país industrializado, ou um país com algum tipo de serviços a serem prestados, né? Senão você não tem pleno emprego. As pessoas vão se ocupar com trabalhos precários ou minimamente trabalhos autônomos, né? O rápido envelhecimento populacional do Brasil, que ocorre em um nível mais baixo de desenvolvimento econômico e com menor poupança acumulada, o que é perigoso, em comparação com nações desenvolvidas, representa um risco significativo para o sistema de seguridade social. O Regime Geral de Previdência Social, que é o RGPS, tem apresentado um persistente saldo negativo com um gasto total em Seguridade Social de 3% do PIB, já superando a média da OCDE para populações já envelhecidas. Projeções indicam que a população brasileira atingirá seu pico por volta de 2040, não além disso, ou talvez não esse pico se dê antes de declinar, né? Levando a um aumento significativo da razão de dependência de idosos até 2060, quando os dependentes superarão os produtores. Isso por quê? Porque nós fizemos uma reforma da Previdência que nós restringimos a forma de aportes. Eu não vou falar disso agora porque vai ficar longo. Essa mudança demográfica, somada ao bônus desperdiçado, cria o risco de uma geração perdida e de um subinvestimento na juventude, à medida que os recursos podem ser desviados para sustentar uma população idosa crescente com direitos extensivos. O que não quer dizer que você vai fazer uma segunda reforma da Previdência e acabar de matar os velhinhos, né? Não é por aí. É porque nós perdemos a oportunidade lá atrás e nós não tenhamos soluções à frente. Então vamos ver. A análise da transição demográfica brasileira revela uma importante constatação. A oportunidade demográfica, embora estruturalmente presente, foi largamente subaproveitada. A análise de Eustáquio Diniz demonstra que o período da estruturação etária mais favorável, de 2015 a 2020, foi jogado fora. Isso não se deu por falhas intrínsecas às condições demográficas, mas por uma série de crises econômicas, sociais e políticas, pela ausência de políticas públicas adequadas. O golpe final devastador veio com a pandemia de Covid-19. Essa disjunção entre a potencial estrutural para um salto desenvolvimentista e a incapacidade do sistema político nosso e de governança nossa em traduzir esse potencial em progresso sustentado e inclusivo é um padrão recorrente, tem sido recorrente na trajetória brasileira. Condições estruturalmente favoráveis são frequentemente minadas por instabilidade política interna, horizontes de políticas de curto prazo e uma incapacidade sistêmica de implementar planejamento estratégico de longo prazo, resultando em janelas de desenvolvimento perdidas e na perpetuação de ciclos de desempenho aquém do esperado, o que seria esperado para um país nas condições em que nós temos. A afirmação de Eustáquio Alves de que o bônus demográfico do Brasil é feminino ressalta o papel crucial da maior participação feminina no mercado de trabalho, o avanço educacional das mulheres, dos ganhos econômicos durante o período de bônus. Mas a crise econômica subsequente à pandemia resultaram num desempoderamento das mulheres, com milhões deixando o mercado de trabalho e comprometendo décadas de progresso na igualdade de gênero. Inclusive porque muitas dessas mulheres foram para casa cuidar de crianças, cuidar de pais. Porque as mulheres são essencialmente cuidadoras e perderam o mercado de trabalho, perderam esse poder no mercado de trabalho porque não tinham condições por não poder estarem trabalhando, e quem vai cuidar serão as mulheres. Os homens não são afeitos e nem competentes para isso. Resumo, são as mulheres que retraíram e agora para voltar fica difícil.
Essa reversão vai além de uma mera estatística econômica, ela significa uma profunda regressão social e indica que os ganhos de bônus demográfico não foram profundamente institucionalizados ou protegidos por políticas sociais robustas, o que era razoável em termos de sociedade. Para isso nós temos um Estado que é governado por eleitos, tornando-se altamente vulneráveis a choques externos e falhas políticas. E choques externos é o que não vai faltar, né? Olha o que está acontecendo atualmente aí com esse negócio dessas tarifas aí. A perda da participação feminina representa um golpe duplo, uma perda econômica direta em produtividade e inovação, um retrocesso na equidade social e no desenvolvimento humano. A vulnerabilidade e a subsequente reversão dos ganhos de força de trabalho feminina durante essa janela demográfica crítica evidenciaram que as oportunidades não se concretizam por si próprias, ou seja, nós temos que trabalhá-las. Elas exigem vontade política sustentada, investimentos direcionados em capital humano e redes de segurança social robustas que priorizem a inclusão universal e a equidade de gênero. A falha em assegurar esses ganhos tem implicações de longo prazo para o bem-estar social geral, podendo exacerbar as desigualdades existentes, dificultar as futuras perspectivas de desenvolvimento. A transição demográfica no Brasil, com seu rápido envelhecimento populacional, ocorre sem que o país tenha atingido um nível comparável de desenvolvimento econômico ou poupança acumulada em relação a nações desenvolvidas, ou mesmo algumas que estavam em desenvolvimento. O sistema de seguridade social já enfrenta déficits significativos. Se a janela de oportunidade for largamente desperdiçada, isso implica uma falha em construir reservas econômicas necessárias, à base do emprego formal, a infraestrutura social robusta para sustentar o iminente aumento de dependentes de idosos. Isso cria um desafio fiscal e social crítico. Uma geração jovem menor e potencialmente menos produtiva será sobrecarregada com o sustento de uma população idosa em expansão com direitos extensivos, o que pode levar ao subinvestimento na juventude e ao surgimento de uma geração perdida. Já falou isso, né? O não aproveitamento eficaz do bônus demográfico transforma um potencial ativo de desenvolvimento em um passivo significativo e crescente. Isso não apenas ameaça a estabilidade fiscal ao longo prazo da nação, mas também cria iniquidades intergeracionais, onde as populações ativas atuais e futuras arcam com o custo de falhas políticas e oportunidades perdidas. Sublinha-se assim como as tendências demográficas, se não gerenciadas estrategicamente, podem exacerbar fragilidades estruturais existentes e restringir o desenvolvimento futuro, desviando recursos cruciais de investimentos produtivos para déficits em bem-estar. Muito bem. Agora nós vamos falar da desigualdade social e da violência, raízes da subcidadania, muito baseada em Gessé de Souza e Luiz Antônio Machado. A obra seminal de Gessé postula que a modernidade brasileira, enquanto sociedade capitalista periférica, constrói fundamentalmente hierarquias sociais que distinguem entre cidadãos de primeira classe, cujos direitos individuais são respeitados, e cidadãos de segunda classe, cujos direitos fundamentais são sistematicamente negados devido à sua origem social. Esse conceito central é denominado subcidadania. Gessé de Souza argumenta que essa hierarquização social permeia a estrutura das ações, a estrutura dos julgamentos e dos pensamentos em toda a sociedade. Sua pesquisa, particularmente sobre a classe média, busca desvendar a gênese dos mecanismos que constroem as visões do mundo dominante e articulam consensos sociais que legitimam essa subcidadania. Isso é uma coisa estrutural no Brasil, né? Essa crítica de um liberalismo vira-lata, que ele percebe como uma ideologia, frequentemente legitimada pela inteligência paulista, né? Que justifica a violência simbólica nas distâncias sociais, levando às noções de inferioridade social. Para Gessé de Souza, as classes sociais não são entidades isoladas, mas elas existem em relações interdependentes de aliança e disputa por recursos escassos. O conceito de classe, em sua visão, está intrinsecamente ligado à reprodução de privilégios e alguns desprivilégios para outros. Privilégios para alguns, desprivilégios para outros. Ele destaca como a classe média, em suas interações com outros estratos, mobiliza sua própria condição, frequentemente explorando e covardemente humilhando os mais vulneráveis, os esquecidos e os abandonados. E essa classe, ela quer ter uma representação política que mantenha isso,
Gessé de Souza traça raízes históricas dessa desigualdade, observando que mesmo após a abolição da escravidão, um acordo de classe, entre aspas, tacitamente restringiu a humanidade e a dignidade aos não escravos, perpetuando a distância social daqueles próximos à condição da escravidão. Em outras palavras, ele diz que eles foram desescravizados, mas não foram colocados na sociedade como cidadãos. Não foram criadas oportunidades para eles. A ascensão do capitalismo industrial e da urbanização, e ao mesmo tempo em que criava novas profissões, também solidificou a identidade distinta da classe média, onde o conhecimento se tornou uma forma primária de capital. Se conhecido de quem, né? Sou conhecido, né? Quem são quem é aquela elitezinha? Então ele diferencia ainda uma alta classe média que tenta mimetizar as elites, mas que não chega até lá, é claro, e uma massa de classe média que teme a precarização, que são os medianos mesmo. Um argumento crucial de Gessé de Souza é que a elite constrói uma mentira convincente para transformar a exploração econômica em um imperativo moral. Esse falso moralismo anticorrupção tem sido historicamente utilizado todas as vezes que precisa pela classe média branca, né, e pelas elites que estão acima dessa classe média mesmo alta, para manter privilégios de criminalizar o Estado, as políticas de Estado, né, a política de uma maneira geral, a participação popular na política, mascarando efetivamente o racismo racial e de classe sobre um disfarce progressista. Ele chama racismo racial e racismo de classe, porque ele diz que algumas condições de classe funcionam como se fossem pessoas de uma raça inferior, mesmo que não sejam pessoas negras ou pardas. Ele aponta a eleição do último presidente antes do atual como uma clara demonstração da força social e política desse racismo, porque eles pegaram esse cara, uma figura execrável da política nacional, uma pessoa que não sabe se comportar, não sabe fazer política, não sabe conversar, não sabe se dirigir aos outros, inclusive a chefes de países, a repórteres, aos seus amigos, aos próprios amigos. E esse cara foi colocado numa condição de mando exatamente porque ele era manipulável, porque ele estaria ali permitindo que tudo de ruim pudesse acontecer, ou melhor, que tudo pudesse acontecer a favor dessa elite. Ele é alimentado por uma guerra entre os pobres. Luiz Antônio Machado Silva oferece uma outra contribuição profunda para a compreensão dessa violência urbana, através do seu conceito de sociabilidade violenta. Ele postura que esta é uma ordem social específica onde a força física, em vez de ser meramente instrumental, se transforma num princípio de coordenação autorreguladora e um fim em si mesma. No contexto, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, ele identifica gangues de tráfico de drogas que operam em territórios de pobreza, particularmente favelas, como principais portadores dessa sociabilidade violenta. Machado Silva, né, que é ele, né, conecta a linguagem da violência urbana aos conflitos de classe contemporâneos. Ele argumenta que a interação social tradicional achatou-se, levando-se a uma desconfiança generalizada, a um medo e uma insegurança. O foco muda de dominação de classe para ameaças imediatas à segurança pessoal, com as classes perigosas, entre aspas, ressurgindo como o vizinho diferente. Ele analisa criticamente as políticas de segurança pública, sustentando que são frequentemente enquadradas de forma restrita como a preservação de rotinas pessoais pela remoção do outro, né? Levando a uma sintonia de segurança e confinamento, no caso forçado para pobres e confinado os pobres, desejado pelos ricos. A corrupção e a violência policial, em sua visão, não são meramente problemas internos, mas consequências de como o debate sobre a segurança pública é processado, né? Levando a uma intensa desmobilização e a criminalização e segregação territorial da pobreza, como se todo pobre e periférico e favelado fosse um bandido em potencial. Historicamente, as favelas, antes vistas como problemas urbanísticos ou até políticos, passaram a ser enquadradas com uma linguagem de violência urbana. Quer dizer, a favela é para ser exterminada. Mas de que forma? Na base da violência. E a policificação das políticas sociais.
Quer dizer, é a polícia que dá conta disso, não é a política social que dá conta disso, levando à militarização e ao confinamento de favelas como complexos territoriais, mesmo nos grupos urbanos. Então você tem, numa situação assim, um bairro bom com um morro que tem uma favela, são dois territórios completamente diferentes. Um se respeita o cidadão, o outro cidadão é desrespeitado. Por quê? Porque lá tem bandidos, mas lá não tem só bandidos. Então políticas sociais são políticas de proteção para as classes privilegiadas, vamos dizer, num determinado local, e no outro, num morro, um quilômetro acima, estaria ali a violência e o desfavorecimento, né? E então ele conclui que a refundação da sociedade é necessária para qualquer refundação da política. Você refunda a sociedade e você pode falar da polícia. E refundação da polícia é significativa, pois as práticas policiais são, em última instância, uma delegação das normas sociais, né? Se você modificar uma coisa, você modifica a outra. Seu trabalho mais amplo também explora como o Estado produz a marginalidade urbana e como o enfraquecimento do trabalho formal e da regulamentação estatal contribui para a criminalidade violenta como um aspecto social fundamental de um paradigma de integração social desconstruído. As análises de Gessé de Souza e Machado Silva convergem com percepções sociológicas mais amplas sobre desigualdade. A Oxfam Brasil identifica a má distribuição de renda. Os 10% mais ricos no Brasil detêm 43% da renda nacional. Os 10% mais ricos do Brasil detêm 43% da renda nacional. 10% da população, que são ricos, detém quase 50% da riqueza nacional. O acesso deficiente à educação, a má administração de recursos públicos, os investimentos governamentais insuficientes, a não garantia de serviços básicos como as principais causas da desigualdade social no Brasil são vistas por eles. Esses fatores levam a altos níveis de desemprego, desnutrição, doenças, violência, miséria e marginalização. Isso não é retórica, isso é pesquisa. Crucialmente, a desigualdade racial e de gênero são destacadas como fatores agravantes profundamente enraizados no legado colonial no Brasil, marcado pela presença ibérica, escravidão e grandes proprietários de terra e propriedades de terra. As perspectivas sociológicas reforçam que os processos sociais que envolvem a distribuição desigual de recursos, oportunidade e reconhecimento entre indivíduos na sociedade, perpetuado pela concentração da riqueza, corrupção e discriminação. Então, é um conjunto de processos sociais que envolve distribuição desigual de recursos, oportunidades e reconhecimento entre indivíduos na sociedade. E isso tem sido perpetuado com a concentração de riquezas para alguns, corrupção nesse meio e discriminação de outros. Marcelo Medeiros aprofunda o papel paradoxal do Estado brasileiro, que simultaneamente acaricia os pobres e com outro acaricia os ricos por meio de suas políticas distributivas mistas. Ele argumenta que as políticas sociais brasileiras historicamente se expandiram por inclusão e não por redistribuição explícita, beneficiando inicialmente as elites e só mais tarde as massas. A inclusão era você jogar o cara para dentro do Estado e depois você joga um pouquinho das massas também. Então, o que é isso aí? Isso aí é uma política de redistribuição de riquezas, né? E esse Estado ele vive entre agradar uma elite para não ser golpeado, para que o governo não caia, e agradar um pouco o povo para que não haja insurgência. E isso não é a solução. A solução são políticas estruturadas a longo prazo, com a sociedade convergindo. Este autor, o Marcelo Medeiros, ele defende a universalização como um passo em direção à igualdade, especialmente considerando que 2/3 da população brasileira são vulneráveis à pobreza. Olha bem, 2/3 da população brasileira ou são classe média empobrecida, ou são classe média baixa empobrecida, ou são pobres, ou são lumpen social. 2/3, né, de 203 milhões de pessoas. Ele aponta a falha crítica no sistema de proteção social no Brasil, a sua concepção para proteger trabalhadores do setor formal, deixando cerca de metade da força de trabalho no setor informal desprotegida e vulnerável a choques econômicos.
E essas pessoas não conseguem contribuir para o crescimento do país porque eles mal conseguem se manter. É aquele pessoal que vende almoço para comprar janta. Ele sugere que a proteção social deveria ser menos dependente do mercado de trabalho e mais financiada por impostos de renda em escala entre as sociedades do mais pobre ao mais rico, né? Principalmente os mais ricos, e que precisa ser contracíclica, com mecanismos automáticos para expandir-se durante as recessões. Então, a proteção social ela tinha que vir também para aquele que está na informalidade, porque você dá alguma estabilidade a ele, uma renda universal, uma renda obrigatória, uma contribuição enquanto o camarada está trabalhando, pelo menos minimamente uma previdência ou um SUS, alguma coisa que ele tivesse, que aquele ali fosse uma contribuição em nome dele, que se não viesse dele próprio, mas que viria do Estado em nome dele, para que lá no futuro nós tivéssemos alguma estabilidade, ele tivesse, por exemplo, se ele de repente perde o trabalho, ele tem uma seguridade. Bom, a natureza interligada da subcidadania e da sociabilidade violenta emerge como uma manifestação da falha do Estado. E isso é verdade, tá? Isso é verdade porque parece que a coisa foi estruturada para ser assim. Ela é deixada, impedida de ser bem estruturada para que essa estruturação seja dessa forma. O conceito de subcidadania de Gessé de Souza descreve uma condição sistêmica onde uma grande parcela da população brasileira é privada de plenos direitos e dignidade devido à sua origem social. E outra coisa interessante, quando você cuida disso e estabiliza a sociedade, você vira uma Coreia e vira uma China, tá? E Coreia e China não têm riqueza conforme nós temos aqui, não. Eles não têm terras raras, eles não têm nióbio, eles não têm petróleo, eles não têm água em abundância, eles não têm biodiversidade, eles têm alguma riqueza lá, mas não têm o que nós temos aqui. Agora, o que eles tiveram lá? Enquanto eles eram pobres e nós estávamos crescendo, eles passaram a crescer e nós estagnamos e decrescemos. O que eles fizeram? Eles planejaram as suas economias, né? Ah, mas aí a China é comunista, mas a Coreia nunca foi comunista. Mas a Coreia teve uma participação do Estado estruturante da maneira como a China teve também. No entanto, eram sistemas de ideologias diferentes. A questão não é você ter uma ideologia assim ou assada, a questão é você resolver um problema e planejar. O Brasil até mal capitalista ele é, né? Porque se você tem uma coisa que funciona, você assiste a sua população. É claro que vai haver desníveis, vai haver desigualdade, mas elas não podem ser extremas a ponto de emperrar o país, que é o que está acontecendo. Você tem gente aqui que você não tem nem condição de dar emprego para ele, porque não tem capacidade de assumir emprego, porque ele não tem nem saúde, ele foi maltratado a vida toda, né? Quando o pessoal xinga mendigo no meio da rua e fala que trabalhar ele não quer, nem condição de trabalhar ele tem. E você também não dá trabalho para ele. Bom, então Gessé de Souza descreve uma condição sistêmica onde uma grande parcela da população brasileira é privada de plenos direitos e de dignidade devido à sua origem social. Já li. Essa exclusão estrutural que inclui o papel do Estado na produção da marginalidade urbana, relendo, e na falha em fornecer serviços básicos, cria o vácuo de autoridade e de oportunidades legítimas. Neste contexto, a sociabilidade violenta que Luiz Antônio Machado Silva se reporta, surge não como uma mera criminalidade, mas como uma ordem social distorcida e autorregulada, é onde aparecem as regulações naturais, né? Que não tem a participação do Estado. A criminalização da pobreza e a percepção de classes perigosas são consequências ideológicas práticas diretas dessa subcidadania, onde a concessão seletiva de direitos do Estado delega efetivamente o controle social em áreas marginalizadas a atores informais, frequentemente violentos, e isso revela uma falha fundamental do Estado em garantir universalmente a cidadania, levando à consolidação da violência como norma social. E esses que vêm ali para tomar conta de determinados setores, eles acabam sendo violentos e viram bandidos. Ao invés de proteger, ajuda a desestruturar. A violência urbana no Brasil não é apenas um problema de aplicação de lei, mas um sintoma profundo das desigualdades estruturais enraizadas em um Estado que opera com inclusão seletiva.
inclui alguns, mas outros nunca serão incluídos. Abordar a violência de forma eficaz exige uma transformação radical na relação do Estado com suas populações marginalizadas, passando de uma lógica de criminalização e confinamento para uma lógica de direitos universais, investimento social e cidadania genuína. E eu repito, quando você faz isso, você faz toda a sociedade crescer, tá? Inclusive as classes médias, inclusive e principalmente as classes médias, porque elas começam a ganhar melhor e padecer de menos risco, né? Porque você não tem insurgências sociais. Você dá uma olhada lá na China, por exemplo, o salário mínimo é muitas vezes maior do que o nosso aqui, muitas vezes a pessoa tem acesso a uma série de benesses, como transporte público, saúde pública, etc, etc, estudo, educação e tudo, e quase ninguém lá ganha um salário mínimo. O salário mínimo lá é de uma referência. Ah, mas é salário de fome que paga lá na China, porque as fábricas, não, eles já superaram isso aí. Eles tiveram salário de fome para atrair investimento, porque eles não tinham salário nenhum. Então o salário de fome ainda era melhor do que o que eles tinham antes. Agora eles conseguiram superar isso. Hoje eles têm um bom salário, né? Mas por que as empresas não vão sair de lá? Porque embora eles tenham um bom salário a ser pago ao seu plantel de trabalhadores, apesar de que lá a indústria é muito mecanizada, mas você consegue pagar bons salários aos seus trabalhadores porque você tem lucros muito grandes, porque eles conseguem fabricar muito rápido, com insumos, tudo converge para lá, uma produção rápida e uma venda rápida também. Então o que ocorre? Eles conseguem repor lucro sobre lucro e consegue pagar e melhorar o status da sua população. Claro que eu não sei quanto tempo esse sistema vai durar, mas e também ele é um sistema perdulário, porque você acaba comprando matéria-prima do mundo inteiro para viver uma industrialização, uma fabricação quanto mais. Mas eles vão ter jeito de consertar isso aí quando eles começarem a ver que lá na frente vai faltar uma matéria-prima. Agora, ainda que a gente se faça crítica a esse consumismo obrigatório deles para poder ter venda e para poder consumir esse crescimento, esse crescimentismo que eles padecem lá, ainda que a gente tenha crítica com relação a isso aí, mas eles conseguiram fazer essa evolução em 50 anos. E nós estamos 50 anos olhando para o tempo. E a nossa sociedade está deteriorando. A sociedade deles só cresceu. Se eles tiverem que fazer correção de rota daqui para frente, pelo menos eles têm uma sociedade estudada, estruturada, viabilizada, com uma tecnologia muito grande, com todo tipo de conhecimento estratégico para poder fazer mudanças radicais. Já estão pesquisando matérias para poder substituir matérias-primas. Eles vão acabar conseguindo fazer isso. E nós estamos ficando para trás, discutindo o sexo dos anjos aqui, no meio de polarização, no meio de grupelhos políticos, marginalizando populações, e o país não cresce, né? Ah, porque uma elite quer ser elite, mas você vai ser elite pisando em areia movediça, né? Pisando em lodo, afundando em pântano. É isso que as pessoas não conseguem ver, sabe? Você ter que pisar no ombro de alguém para ficar em pé, depois no ombro de outro, se você sair dali você afunda. Quer dizer, você perde tudo. Não é por aí, né? Eles conseguiram estruturar a população. Aí o nego fala, o socialismo de Estado chinês, eu não interessa. Eu interessa que o capitalismo deles está acontecendo e está dando resultado. Tem rico e pobre lá? Tem, mas a distância não é tão imensa quanto é aqui. E é uma sociedade estruturada. O argumento de Gessé de Souza de que o racismo e a exploração da classe no Brasil são mascarados pelo falso moralismo anticorrupção, isso é verdade, revela um mecanismo sofisticado de controle ideológico. Em vez de confrontar as causas profundas da desigualdade como a má distribuição de renda, educação deficiente e a falta de serviços públicos, o foco é estrategicamente desviado para uma crítica moralista da tal corrupção, implicância com a classe política, que de fato é vagabunda, mas que existe lei para poder tomar conta dela, e nós podemos melhorar e sofisticar essa classe política, porque não existe só gente ruim no Brasil, não existe só político ruim no Brasil, existem pessoas potencialmente políticas que poderiam ter representação política, que não são canalhas, mas essas pessoas não chegam lá, né?
Então não é que a política seja ruim, é porque os bons não chegam lá. Essa narrativa serve para deslegitimar a inclusão popular, a participação política e a própria ideia de um Estado redistributivo, justificando assim uma ordem social existente e mantendo o privilégio de elites. E essas elites são muito poucas, né? São muito pouca gente. A eleição do antigo presidente anterior do atual, impulsionada pela retórica anticorrupção, exemplifica como essa mentira pode ser usada para dividir pobres e consolidar o poder. Isso demonstra como narrativas dominantes, mesmo aquelas aparentemente alinhadas com o bem público, que elas não são alinhadas, como chamada combate à corrupção, podem ser cooptadas e instrumentalizadas para obscurecer e perpetuar injustiças estruturais profundas, incluindo racismo e exploração de classe. Isso ressalta a necessidade crítica de uma compreensão matizada do discurso político e de um foco em reformas sistêmicas que abordem as condições materiais da desigualdade, em vez de serem desviadas para cruzadas morais que, em última análise, reforçam o status quo de meia dúzia. A inadequação do sistema de proteção social brasileiro diante da vulnerabilidade generalizada é outro ponto crítico. O Marcelo Medeiros aponta que as políticas sociais do Brasil historicamente priorizam a inclusão de trabalhadores formais ao invés de redistribuição universal, deixando aproximadamente metade da força de trabalho no setor informal desprotegida, né? E isso aí influi na própria economia, no próprio retorno ao Estado, né? Essa falha sistêmica significa que uma vasta população vulnerável, ou seja, 2/3 dos brasileiros com alto risco de cair na pobreza, carece de redes de segurança social adequadas. Além disso, o sistema não é projetado para ser contracíclico, falhando em se expandir automaticamente durante crises econômicas. Essa inadequação estrutural mina diretamente os potenciais benefícios de qualquer bônus demográfico, deixando uma parcela significativa da força de trabalho potencial exposta à precarização, o que dificulta o desenvolvimento sustentado e exacerba a desigualdade. Olha bem, a precarização ela está muito visível depois da pandemia, mas ela já existia antes da pandemia, né? A falha em formalizar e proteger esse segmento da população perpetua ciclos de pobreza e limita a capacidade produtiva geral do país. O modelo atual de proteção social do Brasil, enraizado em vieses históricos e um foco no emprego formal, está fundamentalmente mal equipado para lidar com a vulnerabilidade e informalidade generalizadas e seu mercado de trabalho. Essa deficiência estrutural não apenas perpetua ciclos de pobreza e desigualdade, mas também torna a sociedade altamente susceptível a choques econômicos, transformando potenciais vantagens demográficas em ônus. Uma mudança fundamental em direção às políticas sociais universais, redistributivas e contracíclicas é essencial para construir a resiliência e promover um desenvolvimento equitativo. Bom, nós temos aqui uma tabela que eu não vou ler porque ela extensifica demais o nosso vídeo. E nessa pesquisa, ver essa tabela, ela é um resumo do que nós falamos aí esparsamente. Eu vou mudar de assunto. Agora nós vamos falar da polarização política, do populismo, dos dilemas de governança, através dos trechos de trabalhos do Bolivar Lamonier e do Sérgio Abrantes. A obra de Bolivar Lamonier, acho que é Bolívar Lamonier, embora não detalhe explicitamente as causas da polarização nos trechos fornecidos, consistentemente enfatiza os limites da democracia moderna e a necessidade de um processo prolongado de descentralização do poder e das estruturas socioeconômicas como essenciais para sistemas estáveis. Ele argumenta que sistemas políticos que tendem ao populismo são insustentáveis, contrastando-se com aqueles que priorizam a institucionalização. Lamonier critica as noções de democracia total que negligenciam o papel fundamental da estimulação econômica na diversificação de interesses sociais, algo que ele considera crucial para uma participação popular robusta dentro de um quadro representativo. Lamonier vê o liberalismo como consubstancial à democracia, definindo pelo reconhecimento de esferas públicas e privadas distintas e igualmente legítimas, abrangendo o pluralismo. Ou seja, ele é
liberal. Ele caracteriza o antiliberalismo como negação disso, levando ao autoritarismo e ao anti-institucionalismo, frequentemente decorrente de uma deificação do Estado, do líder ou do partido. Bom, a crítica desse Lamonier aqui é uma crítica de um liberal, né? Talvez não neoliberal, mas um liberal. O importante não sei se nós vamos concordar com ele o tempo todo, mas o importante é que algumas críticas que ele está falando assim, se o Estado é populista e não cria instituições sólidas que possam contribuir efetivamente para o Estado, conforme são alguns países que desenvolveram, isso aí não fica em pé, é uma coisa que não tem substancialidade. Mas a ideia dele, por ser liberal, é uma ideia que eu não sou muito afeito, né? Mas vamos continuar lendo. Ele caracteriza o antineoliberalismo como uma negação disso, levando ao autoritarismo e ao anti-institucionalismo. Não. O antiliberalismo pode ser alguma coisa que seja não autoritária, mas estatal e planejada, né? E institucional também. Mas vamos lendo. Frequentemente decorrente de uma deificação do Estado, do líder ou do partido. Sim, isso aí seria o populismo. Eu sou contra o populismo, mas não sou a favor do liberalismo. Isso é opinião minha. Vou continuar lendo aqui e você concorde com aquilo que você quiser. Agora, ele sublinha a importância da construção institucional, que eu concordo, para democracias estáveis, que ele vê como resultado histórico da melhoria contínua das condições de vida, reduzindo desigualdades, e de uma ação político-institucional persistente. O Lamonier critica a tradição autoritária brasileira, que eu também concordo, ligada ao positivismo, mas também ele diz aqui ligado ao marxismo e ao culturalismo. Eu não concordo muito porque nós nunca tivemos uma posição autoritária de líderes que fossem de ideologia marxista. E essas pessoas nunca chegaram próximo do poder e sequer foram líderes, sequer conseguiram influir nas lideranças partidárias. Sempre foi uma minoria, uma grossa minoria que sempre esteve fora do poder. Então, essa visão aqui para mim é uma visão distorcida. Embora eu concorde com as posturas e posicionamentos dele, eu não concordo com essa visão que ele diz, por exemplo, que a nossa tradição autoritária é ligada ao positivismo, ao marxismo e ao culturalismo. Talvez ao culturalismo, talvez ao positivismo, mas o marxismo está fora disso aí, porque você encontra muito poucas correntes marxistas aqui, mesmo dentro das academias. Mesmo dentro das academias. A gente não tem um histórico disso aí. Isso nunca vicejou na nossa terra. Essa história de que nós temos doutrinações dentro das universidades, que a maioria dos professores são isso, aquilo, isso tudo é bobagem. Eu vivo nesse meio e não existe nada disso. Tá? Não existe. Então essa visão dele é uma visão distorcida. Embora outras eu concorde que nós temos que ter um Estado com uma política institucional persistente. Bom, ele fala de tendências intervencionistas, sim, mas a Coreia, que é capitalista, e a China, que atualmente é capitalista, fizeram intervenções estatais, mas não para privilegiar uma parte e onerar a outra. Não era porque eles eram autoritários, ou porque eles eram marxistas, ou porque eles eram de direita, ou porque eram de esquerda. É porque era necessário. Hoje em dia as intervenções, o Estado lá ele fazia intervenção em quase tudo e à medida que a economia foi se equilibrando, eles foram pegando itens a menos para o Estado intervir. E hoje existe muito mais liberalidade econômica dentro da China, por exemplo, dentro da própria Coreia. Então é uma questão de projeto, não é uma questão de ideologia de intervenção. Então ele diz que busca resgatar a tradição liberal do Brasil, exemplificando figuras como Rui Barbosa, Sérgio Buarque de Holanda, que promoveram a livre expressão de interesses e buscaram construir uma cultura política verdadeiramente democrática contra tendências autoritárias herdadas, que eu reputo que são da direita. Certo? E alguns populistas aqui são a direita. Nós nunca tivemos um populista de esquerda no poder. E falar que o Lula é de esquerda é bobagem. O Lula é no máximo no centro.
Sérgio Abrantes, que cunhou o termo presidencialismo de coalizão em 1988, argumenta que esse modelo está atualmente em profunda crise e eu concordo, particularmente desde 2014. Ele aponta a reeleição de 2014, onde um grande partido deslegitimou a vitória do partido do poder, que foi o PSDB em relação ao PT, com um golpe institucional que fraturou a histórica força bipartidária que era PSDB-PT naquela época, que havia organizado as disputas políticas e as coalizões governamentais, sempre com algum partido ali do centro. Ele observa que a proibição das coligações eleitorais exacerbou a fragmentação política, levando à proliferação de pequenos partidos focados principalmente no acesso a fundos partidários e no aumento de sua influência no Congresso. O impeachment da presidente em 2016 é destacado como um ponto de inflexão onde o governo falhou em manter uma coalizão sólida, porque a nossa presidenta da época não era afeita a coalizões políticas, ela não era política, ela era uma pessoa de origem técnica, não teve uma condução política ali que ajudasse, o próprio partido dela não ajudou, ela caiu porque ela não sabia fazer esses acordos, mas os acordos que queriam dela também eram péssimos. Então eu até entendo por que ela não aceitou. Quer dizer, foi uma situação em que ela foi colocada de encontro a um muro com quem dizer ou você concorda conosco ou você sai, e ela teve que sair. Então, falhou em manter a coalizão sólida, a consequência da maior dispersão partidária e a ausência de grandes partidos mediadores. Abrantes observa que durante a presidência do antigo presidente anterior a esse, em vez de formar alianças tradicionais, o poder efetivamente foi transferido para o então presidente da Câmara, que eu não vou falar o nome também, e o orçamento para o Congresso via aquele orçamento secreto, desestabilizando ainda mais o presidencialismo. E isso ainda acontece, porque esse orçamento deixou de ser secreto, mas ainda é uma mordida que existe no Orçamento Geral da Nação. Ele argumenta que o Judiciário, particularmente o STF, emergiu como um refúgio para aqueles que não conseguiram encontrar soluções em outros lugares, transformando-se em corte criminal e aduaneira e gerando significativo conflito com o poder legislativo. Por outro lado, se não fosse o STF na atualidade, nós tínhamos a democracia virada do avesso. Então, nós não temos o melhor judiciário, mas também não temos o melhor corpo político, né? Seria preciso de uma profunda reforma constitucional para redesenhar o Estado, né? E tirar os governos desse enquadramento político, porque isso aí já está falido, né? O governo central deveria se transformar numa agência reguladora estratégica de defesa e diplomacia, focando em ações que visem a um desenvolvimento nacional menos heterogêneo. Bom, a crise gerencial do Estado, caracterizada pela frouxidão legal e moral e pela crise fiscal, mina a qualidade e a moral dos servidores públicos, fomentando a informalidade e a corrupção. Abrantes enfatiza que o presidencialismo de coalizão exige uma forte gestão política. Falhas de coordenação levam à fragmentação, à paralisia decisória e à perda de apoio social. Ele conclui que a mera mudança de regras na política é insuficiente. Uma profunda reforma do Estado, particularmente da federação e de sua estrutura fiscal, é necessária para alterar a estrutura de incentivos que alimentam o clientelismo e o fisiologismo. O problema é que você não tem um Congresso para fazer isso, certo? Ele também enquadra a estabilidade contemporânea em uma metamorfose social impulsionada pelas mudanças climáticas, pela inteligência artificial e avanços científicos, argumentando que as democracias, apesar do desapontamento, estão mais bem equipadas do que os regimes autoritários para adaptar e encontrar soluções. Claro, Abrantes destaca uma desconexão histórica entre o povo civil e o povo institucional no Brasil, impedindo uma verdadeira república de iguais. O governo anterior, ele observa, atacou políticas públicas e freios e contrapesos, frequentemente auxiliado por políticos oportunistas, como o orçamento secreto, alimentando disparidade. Mas o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal atuaram como baluartes cruciais contra as tentativas de desmantelar a democracia. Foi o que eu falei agora. Embora nós não tenhamos o melhor judiciário, mas ainda foi dele, e até o próprio Senado, foi dele que partiram algumas coisas que mantiveram o Estado funcionando. Caso contrário, nós teríamos uma fragmentação política muito grande.
A fragmentação política, o populismo e a tensão institucional formam um ciclo vicioso no Brasil. Sérgio Abrantes descreve como a proibição das coligações eleitorais intensificou a fragmentação partidária. Essa fragmentação, por sua vez, dificulta imensamente a capacidade do Executivo de construir e manter maiorias governamentais estáveis dentro do modelo do presidencialismo de coalizão. Eu só não consigo entender quais são as alternativas que nós teríamos, porque nós não temos os poderes determinados com capacidade de modificação. Por exemplo, nós estamos passando aí por esse governo atual. Ele está implementando algumas coisas que não são maravilhosas, mas que estão melhorando um pouco a vida do país, fazendo negócios lá fora e trazendo dinheiro, capital e investimento aqui. Se no ano que vem entrar um outro governo mais focado como era o anterior ao atual, nós vamos perder isso tudo. E se duvidar, vamos eleger novamente um Congresso que não é um Congresso equilibrado. Resultado, como é que nós vamos sair dessa crise? É isso que eu não consigo entender. O déficit de governança resultante, marcado por negociações constantes e potenciais, paralisa. Cria um terreno fértil para líderes populistas que contornam os mecanismos institucionais tradicionais. Bom, vamos então mudar de assunto. O colapso do Estado e o realismo fiscal são obstáculos fundamentais à consolidação democrática. Abrantes associa explicitamente a crise de governabilidade do Brasil a um colapso do Estado, enraizado em uma crise fiscal estrutural desde o final dos anos 70, levando a um crônico subinvestimento em serviços públicos essenciais como educação, saúde e infraestrutura. O realismo fiscal trazido pelos Plano Real, expôs a profundidade dessa crise, revelando uma lacuna persistente entre as demandas sociais e a capacidade de provisão do Estado. Essa fragilidade fiscal crônica significa que o Estado não pode atuar efetivamente como um agente redistributivo, perpetuando desigualdades sociais, como destacado pela Oxfam, e dificultando a utilização de oportunidades demográficas, como analisado por Eustáquio Alves. E, além disso, essa fraqueza fiscal combinada com necessidade de amplas coalizões e um sistema fragmentado inerentemente estimula o clientelismo e fisiologismo, que drena ainda mais os recursos públicos e minam a meritocracia, ou seja, dar àquele que trabalha o mérito do ganho, né? Ele está falando da fraqueza fiscal, é a maneira como são cobrados impostos aqui no Brasil, e a gente não consegue mudar quase nada, né? A persistente crise fiscal do Brasil é o histórico colapso do Estado. Não são apenas problemas... Desculpa, eu li errado. A persistente crise fiscal do Brasil e o histórico colapso do Estado não são apenas problemas econômicos, mas desafios políticos e sociais fundamentais que minam a governança democrática e a promessa de uma cidadania universal. Muito bem. Agora ele traz aqui uma tabela, desafio e oportunidades da governança da política brasileira. Não vou lê-la porque ela deixa coisa imenso. Vamos mudar para cultura, mediocridade e superação da periferia. Já são temas aqui mais ligados a João César de Castro Rocha e Renato Ortiz. Muito bem. João César de Castro Rocha introduz a dialética da marginalidade como um arcabouço crítico para a compreensão da cultura brasileira contemporânea, contrastando-a com a tradicional dialética do malandro. Enquanto esta última se caracterizava pela conciliação e pelo ocultamento da violência, a dialética da marginalidade enfatiza o confronto e a exposição explícita da violência como um meio de denúncia de dilemas sociais. Isso representa uma batalha simbólica contra as narrativas históricas que obscurecem os conflitos sociais. Rocha desafia a noção implícita de brasileiros como um povo aparentemente medíocre que não saberá lucrar com sua riqueza. Ele ilustra isso com observações históricas que, embora aparentemente elogiando a paciência brasileira, criticam sutilmente uma resignação percebida. Seu trabalho visa, além dessa visão pouco lisonjeira, ir além e destacar a agência do brasileiro médio, expressar sua impaciência e manifestar autenticamente, sinalizando um afastamento da passividade percebida. Ele define a cultura marginal não de forma pejorativa, mas como produção cultural de periferia, pela periferia, representando a maioria da população excluída do progresso social. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que a periferia está produzindo coisas boas, mas ela está na periferia e está invisível.
Esse esforço coletivo exemplificado pela literatura, pelo hip hop, a literatura das comunidades como Capão Redondo, por exemplo, é uma tentativa séria de destacar os mecanismos de exclusão social, permitindo aos marginalizados projetar a sua voz e assumir controle de sua própria imagem. Renato Ortiz distingue mundialização, a dimensão simbólica e cultural da globalização, e ele distingue mundialização e globalização. Por quê? Os aspectos econômicos e tecnológicos. Olha bem, a mundialização é a dimensão simbólica da cultura que foi globalizada. E a própria globalização que tem aspectos econômicos e tecnológicos. Ele argumenta que a cultura possui suas próprias dinâmicas e que estão relacionadas, mas não são idênticas às forças econômicas. Cultura é uma coisa, economia é outra. Ele desafia a visão tradicional de Estado-nação como uma forma última de vida social, argumentando que em um mundo globalizado o Estado-nação perde soberania e luta para articular um destino compartilhado. Ortiz sustenta que a mundialização, quer dizer, a questão cultural que se espalha, redefine noções espaciais, borrando as fronteiras entre perto e longe, autóctone e estrangeiro, e permeando o espaço nacional homogêneo com heterogeneidade. Gente, hoje em dia, o que mais existe é emergência de coisas que eram desconhecidas, que viviam nas periferias. O Brasil precisa de fazer essa emergência também. Ele enfatiza que a globalização não leva à eliminação de identidades nacionais, não. Você pode ter culturas que se interpenetram e se manterem como culturas particulares. Porque as famílias não são umas iguais às outras, as regiões do Brasil não têm todas as mesmas tradições, as pessoas podem viajar entre as regiões, mas manter a originalidade dos locais. Então, aquilo que se globaliza não se dilui. Ele enfatiza que a globalização não leva à eliminação de identidades nacionais, mas sim fornece novas referências globais que são adaptadas e utilizadas em contextos nacionais, regionais e locais. Isso significa que o Estado-nação não detém mais o monopólio da definição da identidade. E Ortiz introduz o conceito de múltiplas modernidades, argumentando contra a visão linear e eurocêntrica da história, que posicionava países como o Brasil em um estado de atraso temporal e de incompletude. Em vez disso, a posição geoespacial de uma nação dentro de um sistema integrado de regiões e blocos econômicos torna-se determinante. Ele observa o surgimento de novas imagens do Brasil, retratando-o como um país de inclusão e sem pobreza, distanciando-se das percepções passadas do atraso. A mundialização desigual da modernidade ou a modernidade mundo, de Ortiz, significa um complexo rearranjo de relações sociais, onde as dinâmicas globais atravessam e ressituam as realidades locais. Ele critica o reducionismo econômico, afirmando que a cultura não é meramente uma esfera ideológica do sistema mundial. Ele argumenta que a diversidade não é um caleidoscópio aleatório, mas sim uma sociedade produzida e hierárquica, organizada por relações de poder, com um mercado frequentemente globalizado ao mercantilizar as diferenças. A identidade de Ortiz, para Ortiz, é uma construção simbólica. Em vez de ser essencialista, ele critica o relativismo cultural por abstrair as culturas de suas condições reais, relacionais e frequentemente desiguais. A cultura pode ser um vetor de transformação social e um caminho para o Brasil superar a periferia cultural. O Povo Brasileiro, que é uma obra de Darcy Ribeiro, fornece uma compreensão fundamental da formação cultural brasileira, destacando a síntese, que é o caldeamento, de influências portuguesas, indígenas, africanas, que forjaram um novo povo e uma nova etnonação. No entanto, Darcy Ribeiro também aponta que, apesar dessa unidade cultural, persistiram profundas distâncias sociais, antagonismos de classe, com as elites dominantes vivendo um pânico de medo, da revolta das classes oprimidas, o que levou ao autoritarismo. E esse autoritarismo permeia a nossa sociedade até os dias de hoje. A obra de Darcy Ribeiro implicitamente apela para a conquista da lucidez necessária para canalizar politicamente as energias nacionais, a nossa cultura, a nossa vivacidade, e superar a dependência e opressões históricas em que vivemos. A evolução das abordagens antropológicas do Brasil, de pioneiros como Gilberto Freire, Mário de Andrade, Roberto da Mata,
transcendeu uma compreensão erudita da cultura para abraçar a vida cotidiana, as manifestações populares, por exemplo, carnaval, futebol, o nosso jeitinho e os mundos dos marginalizados. Essa visão expandida revela a complexidade e o dinamismo da cultura brasileira, servindo tanto como um espelho que reflete as contradições sociais, quanto como um potencial catalisador para mudanças futuras. Essas abordagens enfatizam que a cultura brasileira é um sistema dinâmico, ele tem que ser aproveitado, ele está no substrato. Uma reinvenção de traços europeus, capaz da bricolagem e de criar novas formas, como, por exemplo, Umbanda e outras tradições, né? Essa reinvenção do Estado de traços europeus aqui seria a maneira como nós miscigenamos as culturas, assim como houve, por exemplo, o sincretismo religioso, em que figuras da religião tinham representação na outra religião e ali havia um sincretismo, e você via pessoas que eram da Umbanda, do Candomblé e tal, frequentar igrejas. O que hoje é que estão discutindo isso aí, está tendo uma intolerância, mas houve esse sincretismo durante muito tempo no Brasil. E essa reinvenção cultural dos traços europeus também aconteceu aqui, também foi outra forma de sincretismo. A transição cultural do malandro para a marginalidade representa um campo de batalha cultural e um desafio à mediocridade em busca de autenticidade. Olha bem, malandro para a marginalidade, essa marginalidade não é pilantragem, o cara que está lá, que é da favela, que é ruim, não. Marginalidade porque é uma cultura marginal ao centro, né? A mudança conceitual proposta por João César de Castro Rocha, da dialética do malandro para a dialética da marginalidade, significa uma ruptura cultural e política profunda. A figura do malandro, em sua negociação alegre da ordem e da desordem, poderia ser interpretada como perpetuadora de uma cultura da mediocridade ao acomodar em vez de confrontar as desigualdades sociais. Mas o que ele está pensando é outra coisa. A dialética da marginalidade, por outro lado, expõe e confronta explicitamente a violência a partir da periferia, significando uma demanda por autenticidade e excelência na abordagem de uma justiça social. Isso não é meramente uma mudança artística, mas uma rebelião cultural contra as narrativas históricas que normalizam a apatia e obscurecem as realidades da exclusão. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós temos que ter emergência cultural, né? Ele resgata a agência do brasileiro médio para expressar sua impaciência e definir sua própria narrativa. Isso sugere quer dizer, criar uma nação efetivamente brasileira nas suas miríades de diferenças que existem de cultura, né? Então ele resgata a agência do brasileiro médio para expressar sua impaciência e definir sua própria narrativa. Isso sugere que a verdadeira transformação cultural do Brasil tem de envolver a amplificação das vozes historicamente marginalizadas e o enfrentamento de verdades incômodas sobre as estruturas sociais que infelizmente acontece. Nós estamos sempre sob a égide de uma elite mínima com a qual uma parte da classe média se identifica sem conseguir estar lá, porque é pobre também. Nós vivemos um tempo e que um governo que mantém uma certa autoridade sobre os muito pobres, sobre a pobreza, sobre a classe média, em benefício de uma pretensa elite, né, que pouco se lixa para nós. Posiciona a produção cultural da periferia como um poderoso ato político, ele, o César, né? César da Rocha, capaz de remodelar a identidade nacional, desafiar a arraigada cultura da mediocridade e exigir um padrão mais elevado de justiça social, mas também de representação na sociedade. Muito bem, então, concluindo, a análise interdisciplinar dessa questão demográfica, política e cultural brasileira revela um cenário de profundas interconexões e desafios complexos. A transição demográfica, com a sua janela de oportunidade, representou um potencial catalisador para o desenvolvimento, mas foi subaproveitada, foi até abandonada, né? Perdemos a questão do empoderamento feminino, mantivemos ainda raízes da estruturais da violência e da desigualdade e ainda mantivemos a subcidadania. Mantivemos e estamos ainda sob a égide de um falso moralismo inadequado, né, para proteção, para justificar desigualdades, né? Porque o nego fala assim, porque o partido chegou lá, roubou, por isso que está acontecendo essas coisas. Não é nada disso, né?
Não é a corrupção que faz o povo passar aperto, a corrupção é mínima. Ela é larga, mas ela é mínima em valores. Os ganhos, a não cobrança de impostos dentro de uma hierarquia de poder, né, de poder econômico, isso sim é que dificulta o pagamento dessa dívida pública, que consome 47% do orçamento nacional, é um dinheiro destinado aos muito ricos. Quer dizer, se isso aí for considerado corrupção também, então isso aí justificaria que a corrupção tire dinheiro do povo, né? Mas a corrupção mesmo, esse dinheirinho que fica aí entre esses políticos aí que são péssimos, e essas empresas que estão por aí que são péssimas, isso aí não é exatamente aquilo que faz a dificuldade do povo. O que faz dificuldade do povo é a desigualdade na sociedade, de representação e de distribuição. Bom, não vamos então reproduzir o que já falamos aqui. A questão é, em síntese, o Brasil enfrenta um desafio multifacetado. A capacidade de aproveitar suas oportunidades demográficas e culturais está intrinsecamente ligada à sua habilidade de reformar seu Estado, que eu não sei como que nós vamos fazer isso, combater desigualdade estrutural, fortalecer suas instituições democráticas, contra a polarização, contra o populismo desnecessário, quer dizer, que só governa fazendo favor, ao invés de criar estruturas que aquilo ali seja realmente de direito. A aspiração da periferia cultural e o alcance do desenvolvimento equitativo depende de uma profunda refundação da nossa sociedade, então tem que partir da nossa sociedade, que prioriza a universalização de direitos, proteção social abrangente, valorização da agência de todos os cidadãos, quer dizer, cada cidadão é um agente com direito de agir, né? Especialmente aqueles historicamente marginalizados que estão na periferia, criando coisas boas e que não são mostradas para a nossa sociedade. E não são vendidas como um produto nacional lá para fora, porque nós temos coisas originais. A trajetória futura do país será definida pela capacidade de suas lideranças e de sua sociedade em converter esses desafios em catalisadores para uma transformação duradoura e inclusiva. Muito bem, eu vou terminar porque já ficou grande demais, não é isso? Eu vou agradecer a sua atenção. Faça o proveito que você achar interessante a respeito desse assunto. Os autores que eu citei, você pode fazer um estudo particular de cada um dos seus estudos. Eu não necessariamente concordei com as profundidades de todos os estudos desses autores que eu mencionei, mas muitos deles, principalmente João César, o Eustáquio, o Gessé, disseram coisas muito interessantes, muito importantes, que eu concordo e gosto muito. O Ortiz, o Lamounier e tal, que são pessoas mais voltadas para a política e voltadas para questões de uma ideologia um pouco diferente, mas que estão falando coisas boas, que fizeram trabalhos bons também. Eu nem concordo totalmente, mas aproveitei as pesquisas dele, embora as interpretações dele sejam outras, mas eu trouxe as conclusões deles aqui porque são interessantes. Gente, muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando, com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e até o próximo programa Pontuando. Muito obrigado e até lá.